Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão entrando aí. Só aguardando a professora Poliana Maia participar da live, beleza? Que aí a gente inicia. Só aguardar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A Poliana acabou de entrar. Tem que usar pelo menos uma vez, tem que usar a blusa do pet, né, Nicole? Só tem que tomar cuidado se não é relacionamento, porque às vezes você fala muito Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Tá ouvindo? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu parear de novo aqui no Só afastar um meu fone. tiquinho. Afastar um tiquinho. Pessoal, confirma pra mim se tá tendo Pessoal, eco. pra mim se tá tendo eco. Tá dando eco, então deve ser o Tá dando fone. eco, então deve ser o fone. Eu tô colocando fone. Beleza. Não, amor, tá vermelho. Vermelho sem carga, né? sim, sim. Ixi, Maria. Então, um problema na internet. Vou passar pra cá quando dá a luz. Ixi. Pronto, agora foi. Agora parou o eco. Ei, Bruno. Oi, Tudo Poliana. bem? Tudo Falou. jóia e você? Tudo jóia também. Então, ótimo. Deixa eu ver. Ah, gente, minha amiga Selma tá aí. Como Tá é que você aí. me achou, Selma? Ai, que legal, que legal. Maria Clara. Oi, gente, que bom, né? É um jeito de, Vai ter um tanto de né, ex-aluno aí. Vai ter ter o contato aluno. com as pessoas, amigos. Ai, que legal. Ai, ai. Então tá bom. Não é 6 horas ainda? Certinho, né? Funcionando bem, né, Bruno? Tudo certinho, graças a Deus. Então, só sair um pouquinho que eu tô na frente da lâmpada aqui, vai parecer um feixe de luz aí. Aqui. Adaptar. Ah, é. Fabiola entrou. Você é brilhante, ô Bruno. É o brilho, né? Tá tudo certo, é Uai. o brilho, hein? Tá Tudo- certo. Tudo certinho. Instagram não aguenta, tá vendo? Instagram não aguenta esse brilho todo. Não é? É brilho demais, é brilho demais. É. Complicado. Ai, ai. Esperar mais um pouquinho, ver esse pessoal chegando. Tá joia. Aí o Henrique acabou de chegar. O Henrique, legal. Percebemos, Henrique. Ô, Poliana, eu conversar com você essa coisa do ND de Natureza e Ciência. Quando eu fui estudar modelo atômico, os meninos estavam até reclamando que eu estava enchendo o saco de mandar artigo de modelo atômico, porque é muita coisa. É muita coisa que você lê que você nem imagina. Aí quando você dá É verdade.
bom demais dar aula de modelar atômico. É que eu tenho uma aluna que eu dou aula 2 vezes por semana. Aí eu falei, não vou falar sobre Dalton, vou começar desde o início, desde a Grécia Antiga. Nossa, e foi uma história assim. Nossa, foi muito interessante. Tinha coisas É que você lê muita na coisa, né? Nossa, muitas pessoas, igual a gente viu na IEC, muitos cientistas que a gente não fala. E quando você tem o tempo que Ah, você fala, é, aí tem um você. monte. E a gente tem um artigo da Química Nova, se eu não me engano, que é um artigo bem bacana, que fala sobre diversos desses modelos que a gente geralmente não traz em livro didático, não são Não. apresentados para a gente nas aulas. Então, assim, é muito rico, né? Essa questão da natureza da ciência, ela realmente aparece de forma muito clara, né? Parece. Quando a gente trabalha com esses modelos atômicos de uma forma, assim, de contextualizar, de trabalhar com a história, né? Dos diversos papéis. Também não são só aqueles cientistas, a gente às vezes Sim. não entra, mas a gente tem que pensar no papel da física nesse tempo, que às vezes é trabalhado com uma outra história, mas não, tá tudo junto, né? Sem E dúvida. refletindo ali. E não é tudo separado, não é Clarice. que, por exemplo, veio o modelo de Thomson, saiu Thomson e vem Rutherford. Não, tá tudo junto ali. Os três Não. E estão olha, ali. é tão legal quando a gente vê. E quando a gente vê, um foi aluno do outro e trabalhou com Foi. o outro, e tava Foi. tudo ligado, quer dizer, contemporâneos, e conversaram a respeito, e discutiram, e deram colaborações no trabalho um do outro, e tiveram divergências. Né? E- O próprio Thomson com o Rutherford é muito interessante isso, né? Sim. Que eles trabalharam juntos, mas depois, né, o Rutherford desenvolveu algumas ideias, Thomson não estava a favor, e Thomson continuou Sim. defendendo, né, uma ideia, uma teoria que diferiu do Rutherford, né? E- E muitas vezes isso nem é falado. Não. Inclusive, no Tayara. artigo que eu li sobre Rutherford, uma coisa muito interessante foi que, pelo Rutherford não ter um PhD na época que ele estudava com o Thomson, ele não pôde estudar no laboratório com o Thomson, ele se mudou para outro laboratório. E esse laboratório que ele se mudou se tornou o centro de pesquisa no mundo em radioatividade. Porque Rutherford, na Imagina. época, estava estudando sobre a questão dos raios alfa, que aí, né, entra a questão da radioatividade, a física quântica começa a entrar em peso aí, depois vem Bohr. Aham. Bohr critica muito Thomson e Rutherford, né, ele vê cada experimento, critica cada É. falha. Eu li o artigo e falei, gente, o Bohr é aquele cara que deve postar um textão no Facebook todo dia, reclamando de alguma coisa. Porque no próprio texto fala que a especialidade do cara é criticar, e você fica, velho, não tem como, né? Não, muito interessante. Deixa eu ver aqui. É muito legal. Cliquei Muito legal em outra mesmo. coisa que você... Eliriane, tá aí. Ah, tem uma galerinha chegando, que bacana. Deu a galerinha já. 6h03. Já que dá pra começar, Poliana? Quer começar? Ao seu critério. Se quiser Então, esperar vamos. mais um pouquinho também, estamos às ordens. Então vamos, né? Já deu umas 22 pessoas que já dá pra começar. Então, Então, tá gente, boa noite, né? Agradeço todo mundo que deixou o seu tempo, né? Que tomou o seu tempo para assistir a nossa live aqui do PET. Nós estamos na 9ª live seguida do PET. Né? Graças a Deus aí estamos com um projeto firme e forte. E hoje nós trouxemos a convidada, a professora Poliana Maia, professora da UFV do Campus Florestal. E ela vai falar para a gente sobre um pouco de alfabetização científica. A gente com o tema em um mundo de fake news, quem sabe sobre ciência é crítico. Vai ser uma conversa sobre como a alfabetização científica contribui para a formação, para a tomada de decisões críticas conscientes. Então, Poliana, a palavra é sua. Né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? Pelo PET, a gente fica lisonjeado por você ter aceitado esse convite. E a palavra é toda sua. Ô Bruno, eu que agradeço muitíssimo o convite de vocês. Você já me convidou, né, você que transmitiu esse convite do PET, e foi super pertinente, você já chegou assim, Poliana, você poderia falar dentro desse tema, e caiu como uma luva. Eu gostei muito do convite, né? Fiquei muito tentada, assim, muito empolgada em ter a oportunidade de a gente estar aqui conversando Que bom. sobre essa temática, que está dentro da temática que eu tenho trabalhado já há algum tempo. Então, eu quero agradecer a todos os petianos, ao João Paulo, né, o coordenador do PET,
Um agradecimento especial a você e a todo mundo que está aí, né? Eu estou revendo várias pessoas aqui, não vai dar para falar o nome de todo mundo, para ir cumprimentando, senão vira uma conversinha paralela. E vi ali, ó, vi o Vitor, a Iliriane, a Aline, que tem um tempão que não me dá notícia, tem uma galera, o pessoal do IEC, né, chegando aí, e saudade de todo mundo, o pessoal da monografia. Nesses tempos, né, o que mais fica com a gente é a saudade. Sem dúvida. Ô Bruno, eu pensei da gente começar, eu falando um pouquinho, né, o que motivou essa temática, essa ideia desse título, né, e dessa conversa aqui, quais são as ideias em relação a isso. E aí depois a gente pode abrir para um bate-papo, né, com o pessoal. Sem problemas. Você que manda. Tá ok? E é um tema, assim, que vem em um momento em que a gente estava vivendo uma grande desvalorização da ciência, né? Um grande desinteresse pela ciência. Um desinteresse da população, um desinteresse político que a gente vê aí pela falta de reconhecimento, falta de recurso, falta de política de governo, né, que incentive a ciência, e falta de interesse dos próprios estudantes, né, que o que a gente mais ouve sendo professores aí da área de química, física, biologia, e é claro que não tem só essas ciências, né, mas o que a gente vê sempre é que as pessoas associam a algo difícil, algo abstrato, algo que está muito distante de todo mundo, e o desinteresse pela ciência, né, ele vem crescendo gradualmente. Eu não estou falando nem, quando eu falo de política de governo, eu não falo nem desse governo, eu falo de vários governos aí, já está acontecendo isso. A gente teve um período, teve maior valorização, mas já passamos dele, infelizmente, e a gente está só caindo. E haja visto os cortes que a gente tem tido, né, nas pesquisas, tanto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, quanto também pelo MEC, né? E isso é muito problemático, né? A gente tem aí, dentro do Brasil, a meta, né, de ter 2% do PIB, por exemplo, dedicado à pesquisa, isso aí a gente está muito longe de alcançar, né? Isso aí é um sonho, isso aí está muito longe mesmo. O que a gente vê é um monte de corte. Esses cortes têm gerado muito êxodo de cérebros mesmo, porque as pesquisas no Brasil param, né, a academia para, ou pelo menos ela fica sucateada, e as pessoas, né, que querem realmente se dedicar acabam saindo, ou vão para outras áreas, ou vão para empresas, ou vão para fora do Brasil mesmo, onde eles têm mais condições de trabalhar. E com isso perde a sociedade, porque a gente deixa de ter avanços, né, deixa de ter até independência mesmo em alguns setores por conta disso, né? A gente vê aí esse ano, a gente ouviu muita coisa, desde o ano passado, na verdade, né, sobre as universidades públicas, e é importante a gente pontuar aí, as universidades públicas respondem por mais de 95% da produção científica do Brasil, né? Isso é dado, foi feita uma pesquisa a pedido aí da Academia Brasileira de Ciências, e esses dados foram levantados. Quer dizer, a universidade que tem sido tão renegada e recebendo cortes, né, e desvalorizada na mídia, e a gente tem isso por esse lado. Inclusive, né, a gente tem aí essa grande produção brasileira, apesar do pouco investimento, os cientistas, né, os pesquisadores brasileiros respondem muito bem. Então a gente está aí se eu não me engano, o Brasil está como 13º em pesquisas em todo mundo, em produções científicas. Quer dizer, é muito do pesquisador, né, dos pesquisadores, do empenho e de conseguir trabalhar com pouco, né, vai também da criatividade do brasileiro. E é legal até a gente pontuar, né? A gente está na UFV, a UFV está entre as 15 que mais produzem no Brasil, que é muito bom, porque a universidade, a UFV, né, ela não é uma universidade tão grande porte, assim, né? Ainda é uma universidade média. E ela está realmente entre as maiores. E
se de um lado a gente vê esse distanciamento da sociedade e esse desinteresse por essa ciência que é dita complexa, né, é difícil, a gente se depara agora com uma outra situação totalmente diferente. Quer dizer, de repente, no momento que a gente se depara aí com esse contexto de pandemia, de incertezas, de medo, de insegurança, esses cientistas e as pesquisas deles é que vão para o centro das atenções da humanidade. Eles são a resposta, na verdade, para esse grande problema que está assolando a humanidade. Então, a gente começa aí um momento em que surge a necessidade de que essa ciência que estava muitas vezes distante, intangível, ela vai se aproximar dessa população. Né, o tempo inteiro a gente tem aí as pessoas sendo bombardeadas pela mídia e pelas diversas mídias, escrita, pela televisão, pelas redes sociais, né, notícias online, enfim, a gente tem as diversas mídias aí colocando no foco das notícias os pesquisadores, as suas pesquisas relacionadas ao SARS-CoV-2, né, a doença Covid-19, e aí é que está a questão, né? O que a gente tinha antes, né? A gente tinha, de um lado, a gente tinha a questão de que as pessoas, a sociedade entendia ou vê a ciência, né, a visão de que a ciência está longe, é intangível, é algo difícil, é algo complexo. Essa é uma visão comumente repercutida, né, na nossa sociedade em relação à ciência. Do outro lado também, a gente tem cientistas extremamente ocupados com suas pesquisas, com a necessidade de produção, de produzir paper, com pouco até interesse na mídia e pouco interesse, às vezes, não digo nem interesse, mas assim, o foco dele está em outro lugar e não necessariamente a gente vê um contato dessa academia, dessas pesquisas com as pessoas, com a divulgação dos seus trabalhos, né? Sim. Quando isso acontece, muitas vezes a gente vê linguagem que não atinge essa população, né? Uma linguagem, às vezes, realmente inacessível. Você até me falou, né, a questão dos termos, né? Você ainda me deu um toque, eu falei, ótimo toque. Realmente a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que pensar em uma transposição disso que é desenvolvido dentro da ciência, dentro da pesquisa, para uma linguagem que seja mais próxima do cidadão que não faz parte desse meio, né? Exatamente. E aí a gente vê, né, que tem esse distanciamento e esse momento pede que isso seja resolvido. Então, de repente, a gente vê aí os cientistas aparecendo na mídia, dando entrevistas. Eu até admiro muito o trabalho daquele virologista brasileiro, o Átila Yamarino, né, que ele está... porque ele é uma pessoa que tem se preocupado com isso e tem se preocupado, inclusive, há mais tempo, né, de fazer essa divulgação científica, sim, de chegar mais próximo das pessoas com a sua linguagem, com a sua forma de explicar, com os dados. Quer dizer, é uma ciência que ele está trazendo ali, mas que está mais próxima das pessoas, da compreensão das pessoas. Sim, né? Não que a gente está duvidando. Oi? É porque ele já tem vários podcasts, uma coisa que está crescendo aí é podcast, que é um meio de divulgação também. Então ele já divulgação. Tem trabalhado faz parte dessa educação científica. E eu acho que, né, apesar dos pesares, do momento horrível que a gente está passando, eu acho que a sociedade está acordando para essa importância da ciência, reconhecendo e valorizando essa ciência, e a importância de se investir na ciência, né, a população, eu não digo, né, o governo. Sim. Mas isso também há de mudar, né? A gente tem expectativa disso. E, ao mesmo tempo, esses cientistas estão vendo a importância, né, desse retorno para a população, de esclarecer as coisas para a população. Porque o que a gente tem na mídia? Quando a gente tem, por exemplo, um jornalista que vai lá e ele vai reportar sobre uma determinada pesquisa, ele faz a pesquisa dele, ele vai contar sobre aquela pesquisa e vai tentar fazer uma adaptação, uma apropriação daquela linguagem técnica para ficar mais compreensível para uma população geral, que entendam bem, não é que a população não tem capacidade de compreender, não é isso, é porque são termos muito técnicos, termos muito próprios de quem está dentro da área, né? Então precisa dessa transposição. Agora, uma coisa é quando é uma mídia mais controlada, vamos falar assim, tá? É uma mídia, por exemplo, um jornal televisionado, quer dizer,
veiculou uma informação errada, ele tem uma responsabilidade, né? Ele pode ser penalizado, processado, ele tem que reportar, ele tem que fazer uma correção. Enfim, então, por mais que o jornalista ele não seja especialista da área e às vezes até passa informação muito resumida, às vezes até com incorreções, né, devido a isso, ainda assim tem um critério, né? Agora, hoje, as pessoas estão acessando muito mais as mídias sociais. Sim. E nessas mídias sociais, todo mundo escreve. Especialistas ou não. Coisas certas ou erradas, né? Notícias mesmo ou fake news. E a gente tem que pensar, inclusive, que nem sempre é porque está errado. Muitas vezes é porque tem vieses, né? As notícias também têm isso. São recortes de pesquisa, né? Não fala sobre o todo. E eu vou dar alguns exemplos agora mesmo, tá? Mas aí esses recortes, eles vão aparecendo na mídia e, na verdade, gera uma desinformação, né? E é isso que a gente tem visto hoje com a população. Então, diante disso, é que vem essa discussão, eu acho que ela chega mais forte sobre a alfabetização científica, né? Quando a gente fala alfabetização científica, não é as pessoas serem cientistas. Tá? Não é saberem tudo sobre ciência. Não é isso. A gente não tem condição. Eu sou da área de química, eu tenho como se fosse possível, né? A gente especializa por isso, porque o corpo de conhecimentos, ele é muito grande. Para a gente poder ter domínio, a gente tem que ir afunilando, né? O Henrique adora essa palavra. A gente tem que afunilar. A gente tem que ser mais específico para ir mais a fundo, né? Então, a gente não precisa querer que as pessoas saibam tudo de tudo. Isso é impossível. Mas quando a gente fala de alfabetização científica, a gente está falando de um conhecimento do cidadão, para ele se posicionar mais criticamente. Tá? E é dentro disso que eu venho encorpando aí e tomando junto a essa discussão e defendendo a discussão sobre natureza da ciência. Na natureza da ciência, a gente está falando conhecimento sobre ciência, quer dizer, entender como essa ciência é construída, trazer essa ciência mais um pouco para perto das pessoas. Elas entenderem que é feita por pessoas, né? Então, ela tem sim uma subjetividade, mas a gente tem que pensar também que, ao mesmo tempo que é feita por pessoas e carrega essa subjetividade, ela tem métodos, ela tem processos, ela tem critérios para poder buscar, né, a construção do conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ser validado, e tem que ser validado dentro dessa comunidade, desses pares, de pessoas que vão estar avaliando o trabalho uma da outra, que vão estar julgando diante de critérios o mais objetivo possíveis. Eu não estou dizendo que eles são totalmente objetivos, não são, mas são o mais objetivo possíveis, né? E essa é a ideia da alfabetização científica. Então, se a pessoa entende que tem um processo que por exemplo, uma pesquisa não é só uma pesquisa, né? Um conhecimento ele não é gerado em cima de uma pesquisa. Você tem que ter várias pesquisas e essas pesquisas têm que conversar e tem que ter uma validação dentro da área. Quer dizer, tem um processo que a gente não pode interromper, que a gente não pode querer encurtar. E aí, bom, eu estou falando assim muito da teoria, vamos pensar, né? Por exemplo, a gente está tendo um monte de discussão aí sobre medicamentos, né? A bola da vez é a ivermectina, não é isso? Isso. Sumiu das farmácias. Eu fui comprar vermífugo para os meus filhos e eu tinha uma receita, mas na época, enfim, a gente arruma uma confusão, a receita venceu, eu fui comprar, não pode, tem que ter uma receita atualizada porque eu não posso comprar vermífugo sem receita. Tá certo, eu acho que nenhum medicamento pode ser vendido sem receita. Sim. Né? Tá certo. Mas não era exigido receita até então. Está sendo exigido porque está todo mundo comprando esse vermífugo, né? Não é nem... É um de marca aí, né? Uhum. Mas estava sendo exigida a receita porque todo mundo começou a comprar para combater o coronavírus. Só que a gente tem que pensar o que tem de certo sobre isso. Uhum. Assim, de certo em termos, né? Mas está tendo um apoio, né? Quando a gente entra lá, uma coisa que é mais... confiável. A gente entra no site da OMS. Uhum.
A OMS, ela já tem um ponto lá que é caçador de mitos. Quer dizer, ela tá lá as informações para combater essas fake news. Então a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela já viu essa necessidade, já tem uma parte lá só para isso. Então tem várias coisas chegando aí pelas mídias e ela tá tendo que desmentir. E uma das questões é sobre o medicamento. E ela deixa lá muito claro, olha, não existe nenhum medicamento reconhecido pela OMS de combate específico, né, ao coronavírus. SARS-CoV-2, que é importante de colocar, né, que é um tipo específico de coronavírus. Mas não tem medicamento específico para isso. Aí ela deixa clara lá, nem a hidroxicloroquina, ela traz o nome, e nenhum outro medicamento é indicado, né? A OMS indica ou tem comprovações de que ele seja eficaz no combate ao coronavírus. Poliana, só Então, dar um recado aqui. à vontade. Pro pessoal aí que está assistindo, quem tiver alguma dúvida em relação à live, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou anotar aqui, os petianos vão anotar e a gente responde, a Poliana responde mais tarde, tá bom? Só esse recado. Obrigado, Poliana. Beleza. Bom, então assim, a gente vê, né, o que a gente tem de ivermectina. Saiu um artigo, então, da eficiência dela in vitro. Então, já foi comprovada a eficiência dela in vitro. Uhum. Bom, isso para o organismo humano é muito diferente. Aí já tem vários outros trabalhos. Essa semana eu estive lendo alguns deles. E eles estudam, por exemplo, a concentração no plasma sanguíneo do composto ativo, né, da ivermectina. E o que é colocado é que essa concentração, para ela chegar a ser uma concentração adequada para esse combate, a ingestão, a dose teria que ser muito maior do que a dose normalmente recomendada. E, consequentemente, pode chegar a ser uma dose letal, porque está associado também a danos neurológicos. Sim. Enfim, eu não estou dizendo que é para usar ou não é para usar. Tomara que seja promissor, tomara que seja a cura para o Covid. Isso. Não é essa questão que eu estou pegando. A questão é, como que é feito um recorte? Então, você tem um resultado, que é um resultado in vitro, quer dizer, é uma etapa da pesquisa, e, de repente, a ivermectina sumiu das farmácias. Então, essa informação de como ela sai ali do meio científico e ela chega para as pessoas... Oi, Bruno. Pessoal, é o Bruno ou fui eu que estou... Alguém digita algo aí, por favor. Que apareceu aqui carregando também. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho para cá. Ah, tá. Eu fiquei sem saber, Bruno, se era eu que tinha saído. Tá. Pera aí. Então pronto, acho que foi agora. Tá. Mas eu estou dizendo se a pessoa, né, ela é um pouco mais crítica, se ela entende esses passos da ciência, esses processos, né, a gente espera que ela seja um pouco mais crítica de pensar... Ah, beleza, pessoal, obrigada pelo retorno. Foi a sua internet aí, Bruno? Foi a internet que está oscilando. Mas a questão é a pessoa entender que existe um caminho, um critério, que não é assim a partir de um estudo in vitro que a gente pode sair prescrevendo uma medicação por aí. Né? Então, as pesquisas, elas têm um caminho e a gente não pode pular essas etapas. Bom, então, quando a gente está falando de alfabetização científica, é pensar nisso. A pessoa não tem que entender de tudo, mas ela tem que, por exemplo, saber onde buscar fontes confiáveis. Ela tem que saber, por exemplo, se procede, quer dizer, o fato dela receber uma única informação aí, será que ela vai acreditar? Quem é que está falando? De onde que está falando? De onde que está falando é no sentido de, será que tem algum interesse por trás disso? Será que essa informação, isso aí é algo validado entre os pares, né? Em que ponto que a ciência está no avanço em relação a essa ideia? Quer dizer, é ser um pouco mais crítico no sentido de aceitar as coisas que estão chegando. E aí entra fake news, eu peguei só algumas, gente, mas é impressionante como o medo gera, né, notícias absurdas e as pessoas acreditam. Acreditam como sendo a salvação. É claro, todo mundo está numa situação de que a gente quer a solução para isso.
E eu acho que é esse também o contexto, né, o terreno, que faz crescer essas notícias absurdas e as pessoas tomam isso como verdade, né? Então a gente teve logo no início da pandemia, não sei se você se lembra, Bruno, de um químico autodidata que falou sobre o álcool gel. Você lembra dessa? Lembro, falando, ai, Quer que o dizer, álcool não presta. teve um- Nossa. Que isso rolou um rebuliço lá durante aqui, que deu muito tempo. Né? Durou muito tempo, né? Quer dizer, rolou nas mídias sociais aí esse vídeo. Uma pessoa que se dizia químico, autodidata, autoproclamado químico, e isso causou histeria, porque a gente estava no momento do início de uma pandemia, né? Com muito pouco conhecido, como é pouco conhecido, como ainda assusta, mas, né? Mas estava logo no começo. E aí circula esse vídeo, quer dizer, toda a orientação estava no sentido de lavar as mãos, evitar contato com o olho, ou com olhos, boca, nariz, e falando da eficiência do álcool gel, né? Enquanto você não pode lavar as mãos. De repente, ele solta falando que não, o álcool gel não resolve, que o álcool gel tem só cerca de 10% da concentração de álcool, que o componente, né, que deixa o álcool gelatinoso, ele é usado como meio de cultura, quer dizer, ele dizia que, ou insinuava pelo menos, que ia aumentar a proliferação de vírus usando o álcool gel. Então é uma ideia totalmente absurda, causou histeria mesmo na população, a ponto de que o Conselho Federal de Química, ele soltou uma nota específica, primeiro dizendo que não reconhecia o título de químico autodidata, de que a pessoa que estava veiculando aquela informação não era um químico reconhecido pelo Conselho. Quer dizer, primeiro o Conselho veio destituindo essa pessoa de um lugar de poder de conhecimento, né? Porque quando a pessoa diz, eu sou químico, você pressupõe que ela entende daquilo que ela está falando. Ela está falando dentro da área de conhecimento. Então a gente pode dizer que é uma fala assim, de poder mesmo, né? Ela está falando de um lugar, ela tem uma palavra de autoridade. Autoridade no sentido de que ela está falando daquilo que ela conhece, que ela tem propriedade. E aí a tendência das pessoas é acreditar cegamente naquilo, né? Então, e ele ainda falava que tinha que usar vinagre, né? E aí teve toda uma nota dizendo que não tem nada disso, que não tem vinagre para combater o coronavírus. E que o ideal era usar o álcool, e o álcool 70%, que é o recomendado. Sim. Tem outra também. Gargarejar vinagre para matar o vírus. Eu ia falar dessa. Gargarejar com vinagre. Gargarejar com água quente. Ou ingerir bebida quente, porque o vírus ficava alojado na garganta e aí ia inativar o vírus, né? E hoje a gente sabe que não tem nada disso. Os receptores, eles estão principalmente nas vias aéreas superiores, né? Que tem a ver com as células e com interações específicas que acontecem com essas células das vias aéreas superiores. Enfim. Mais algumas aí. Teve uma que aconteceu no Irã, que foi divulgado também por meio de uma fake news, que o metanol era capaz de combater o coronavírus. E, inclusive, era capaz de evitar o coronavírus. Nossa Senhora, que pessoa e isso repercutiu muito. Metanol. Mata mesmo, porque mata a pessoa junto também. Porque pra pessoa isso, mata o coronavírus, que não é proliferar na pessoa. Metanol, que já é tóxico. Exatamente. Já é tóxico. Exatamente. E foram registradas mais de 300 mortes no Irã por pessoas que ingeriram metanol por conta dessa notícia. Olha como que uma notícia dessa é fatal. Nos Estados Unidos teve a de alvejante, né? Desinfetante, que se tomasse desinfetante, enfim, uma brincadeira também de um local de autoridade. Aí já não é autoridade da ciência, autoridade no sentido de conhecimento, né? Verdade. Mas é uma fala de autoridade no sentido de que foi um governante, quer dizer, uma pessoa que está num patamar ali, que é claro, teoricamente o que ela fala é crível. E ele falou, né, o presidente dos Estados Unidos fez, diz ele, uma brincadeira, e as pessoas no país saíram tomando desinfetante. Então a gente teve internações, salvo engano, até óbitos.
Ai, gente, são tantas fake news, né? Tem uma que mata o O químico, pessoal podia que é do postar em pH. umas aí, ó. A do pH. A do pH. A do Nossa, pH é ótimo, né? Pra você tomar essa é suco pra- de limão. Essa é pra dar um ataque cardíaco em químico, viu? Você fala- Essa também eu notei, Nossa. que abaixo do pH 5,5, né, que inativa o coronavírus. Quer dizer, eu confesso que eu não tenho conhecimento de pesquisa que leva a isso, mas eu não vou falar porque eu não li tudo. A produção sobre coronavírus, SARS-CoV-2, né, e o Covid, ela tá imensa. É impossível a gente acompanhar a leitura de tudo, né? A gente tem que especificar numa área. Eu tenho lido muita coisa, mas especificamente sobre o pH eu não vi nada veiculado cientificamente. Aí, ó, Bruno Macedo falou. boldo. Eu vi isso também que o boldo é ótimo, né? O boldo combate e previne também o coronavírus. Olha, nesse sentido, né, da gente pensar isso, tem do boldo, tem do alho, não sei se vocês viram isso, salpicar pimenta, inclusive Pimenta verde. no site da OMS tem falando, né, sobre essa fake news da pimenta e a do alho, dizendo, olha, alho é ótimo para a saúde, mas não tem nada relacionado, né, de Nada, pesquisa falando que ele combate, né? O Henrique falando que a máscara, né? Isso aí também, Henrique, está na OMS, que o fato da pessoa usar máscara atrapalha a oxigenação e aí pode aumentar a acidez do sangue, né? Que seria prejudicial a pessoa usar máscara durante um longo tempo. E aí a OMS também coloca, não, a máscara ela sendo adequadamente utilizada, não tem nada disso, ela não vai prender o CO2 ali. Então a gente tem que pensar que são várias fake news repercutindo aí nesse momento. E quando a gente pensa, essa do boldo, por exemplo, em que o Bruno Macedo tocou no assunto, realmente essa daí eu achei demais, a gente tem que pensar o seguinte, a alfabetização científica, ela passa também por reconhecer o papel do cientista. A profissão do cientista, eu vou colocar assim, quer dizer, é uma pessoa que se dedica a isso a vida inteira. Que ela estuda especificamente aquele assunto e está dedicada àquilo a vida inteira. Não existia SARS-CoV-2. Claro, ela não estudava SARS-CoV-2, mas tantas pesquisas já eram desenvolvidas em cima de outros tipos, né, de coronavírus. O próprio SARS-CoV, que foi a epidemia de 2003 na China, então a gente já tinha muitas pesquisas sendo realizadas que estão servindo de base para o SARS-CoV-2. Então, a partir do momento que a pessoa coloca isso, não, eu descobri a cura, é o boldo, ou eu descobri a cura, é o alho, ela está menosprezando toda essa dedicação, todo esse trabalho, todo esse construto da ciência, ela negar isso tudo. Então, essa alfabetização científica, ela perpassa tudo isso, de reconhecer o papel da ciência, de entender que se o mundo inteiro está envolvido nisso, se o mundo inteiro está pesquisando, pessoas com um know-how enorme em cima disso, e até agora não achou a cura, será que não é muito prepotência pensar que a cura é algo tão simples como um chá de boldo? Não vou negar que a gente tem fitoterápicos, que tem potencial, que podem ser investigados. Hoje a gente tem mais de 300 medicamentos registrados na OMS sendo testados. É claro, né, as farmacêuticas todas têm interesse também em testar, né, que os medicamentos delas apresentem algum efeito. Mas tem vários medicamentos lá registrados para teste. E a gente pensar, né, que a solução está aí na cara, no nariz de todo mundo e não foi enxergada, eu acho que é um pouco de não reconhecer o papel da ciência, né? Eu acho que mostra a falta de alfabetização científica. Sem dúvida. O Henrique colocou aí também, né, de ensinar a fazer em casa usando gelatina Foi o Vitor. e álcool. Foi o Vitor, desculpa, Vitor. Menos mal, porque se você pegar o álcool mesmo e um agente de gelificação, desde que você mantenha a concentração do álcool é menos mal, mas é claro, se você tiver outros componentes, como por exemplo açúcar, né, e algum outro componente, pode ser que você comprometa, ou até ajudar no crescimento, não sei, de bactéria, dependendo da concentração do álcool, é claro. Mas mantendo o álcool 70% é menos mal.
Agora, eu ouvi na farmácia uma mulher dizendo, isso eu ouvi, eu presenciei, tá, gente? Uma mulher dizendo que aprendeu a fazer em casa álcool gel. Como? Com vinagre e gel de cabelo. Uai. Onde que tá o álcool? Não tem álcool. Eu tô pensando aqui, cadê o Não álcool? tem álcool. Não tem álcool. E isso parece que foi receita veiculada em internet, né? O WhatsApp, ela falou, eu vi uma receita para fazer álcool gel em casa, naquela época que estava em falta. Sim. Vou colocar vinagre com gel de cabelo. E a pessoa confia nisso, acredita, e deixa de lavar bem as mãos e deixa de usar realmente um álcool gel 70. Né? Então, a gente tem que pensar que essas fake news elas são muito perigosas. Com certeza. Gente, e tem um monte, né? De tomar bebida ácida, porque o vírus ele é combatido a um pH abaixo de 5,5, né? Que o Bruno citou aí. O Bruno me mandou uma ótima, né, Bruno? Com alarde, atenção, atenção. O coronavírus não é um vírus, é uma bactéria. Gente, tá o mundo inteiro pesquisando, fazendo mapeamento genético do coronavírus. Não é possível que a essa altura ainda se tenha dúvida de que é vírus ou é bactéria. Já tá muito claro isso. E o pior é que é tão isso estruturado. A gente não discute mais. É tão estruturada a fake news que você vê que parece que joga, olha, parece propaganda de jornal que você vê na rua. Passa o jornal, atenção, atenção, o carrinho. Exato. É uma coisa assim alarmante. E aí envolve a pessoa emocionalmente dela se perguntar, nossa, será que eu estou sendo enganada? Será que é mentira? Né? Gente, a gente tem outra aí. Lá no site da OMS tem de moscas domésticas, de gente perguntando se mosca doméstica transmite coronavírus. Né? Não transmite. Tá lá. Falando que clima quente e úmido não tem propagação de coronavírus. A gente chegou a ouvir isso no início do ano. Né? De que aqui é quente, não vai propagar do mesmo jeito. A gente está vendo que não tem nada disso. Né? Infelizmente, as estatísticas de mortes estão mostrando isso. Outro caso também, o extremo também, local de frio, de neve, não tem propagação do coronavírus, erradíssimo, não tem nada relacionado. Existem pesquisas que mostram que a atividade do vírus em locais úmidos, né, faz uma relação, local úmido, local seco, e temperaturas, a diversas temperaturas, quer dizer, a temperaturas mais altas, o vírus é inativado, mas isso aí a gente está falando de temperaturas bem mais altas. Quer dizer, ele é inativado mais rápido quanto maior a temperatura. Mas não quer dizer que ele vai morrer quando a temperatura está mais... Não é nem morrer, né? Porque não tem vida. Vamos lá, vamos começar por aí. Mas ele não vai ser inativado. Né? A 30 graus ele é inativado. Não, no Brasil não vai ter proliferação de SARS-CoV-2 porque... a temperatura é alta. Isso aí são absurdos, né, que foram veiculados. Da mesma forma, banho quente. Banho quente vai matar o coronavírus. Usar soro no nariz. Usa soro porque é bom, faz bem, mas não por conta disso. Bom, e a gente tem aí, se a gente for falar de todas as fake news que têm circulado, elas são muitas, né? Fora as teorias da conspiração, fora... as coisas que se diz de começo, assim, que são teorias não confirmadas, né? Por exemplo, não é nem científica. Teve o caso de falar que a China que criou esse vírus para o mundo, para poder superar, né, economicamente, enfim. Teve uma questão, né? Existe ainda teoria de que pode ter sido um vírus modificado do laboratório de Wuhan, que pode ter propagado por questões de falta de segurança do laboratório. Existe isso, mas a gente não pode afirmar com certeza. Isso aí não é uma teoria válida e também não tem nenhuma prova de que é proposital. Aliás, tem vários artigos já mostrando que as mutações do vírus observadas na natureza permitem inferir que é possível sim ter sido
sofrido mutação, recombinação desse vírus, né, de vírus de animais, para poder chegar a infectar o homem. Ou até mesmo o vírus de animal que infectou o homem dentro do organismo humano, dentro de uma pessoa, que ele sofreu mutações e recombinações favoráveis para proliferar do jeito que está proliferando, né? Liriane está colocando aí, e é verdade. O que acontece é que à medida que essas notícias elas vão tomando conta das pessoas, primeiro, julgar o que a gente pode acreditar e o que não pode acreditar fica mais difícil. E além disso, as notícias que vão sendo, que são importantes, que deveriam mesmo chegar à população, elas passam mais despercebidas, né? Essa da China, a Fabíola está pontuando aí muito bem, que está criando está exacerbando aí o sentimento de xenofobia em relação aos chineses. É um ódio muito grande. Ódio aos chineses. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Bom, e quando a gente fala de alfabetização científica, então, né, que eu disse que é essa compreensão de entender aí um pouco, quando eu falo natureza da ciência, entender um pouco, então, entender um pouco como essa ciência ela é construída para a gente ser mais crítico, para a gente indagar mais e saber buscar em fontes adequadas, né? Eu não entrei na questão de alfabetização, letramento, porque isso aí a gente já superou, tá? Dentro da área de ensino. Tem uma questão, letramento é mais amplo do que alfabetização é o saber ler, letramento é aplicar a leitura ao mundo. Mas dentro de uma perspectiva até freiriana, né, a gente usa a alfabetização como saber ler esse mundo também. É aplicar o conhecimento que se desenvolveu. Então eu nem entrei no mérito dessa questão não, mas se alguém também tiver alguma questão em relação a isso, pode ficar à vontade. Bom, e é nesse sentido que eu venho dizendo, né? Uma população alfabetizada cientificamente, ela é menos vulnerável a notícias falsas, a manipulação de massa, ela é mais crítica e ela pensa mais nas intenções que estão por trás, né? Por exemplo, quando você vê aí uma superprodução de hidroxicloroquina, aí a gente vai olhar por trás, né? Bom, será que tem alguma coisa por trás disso? Eu não sei, não estou dizendo que tem ou que não tem, mas é coisa que a gente deve investigar. Sim. Lembrando aí do exemplo histórico, que natureza da ciência também passa por isso, da gente entender a história da ciência, como ela vem sendo construída. Então, tem o caso, por exemplo, do Linus Pauling, que defendia o uso de colheradas e colheradas de vitamina C ao dia, né? Cerca de 6 gramas de vitamina C ao dia. Hoje a gente sabe que poucos miligramas, cerca de 60 miligramas por dia já é mais que suficiente. Se você tomar mais, a tendência é sair no xixi, né? Mas, porque ela é bastante hidrossolúvel, é solúvel em água. Então, Linus Pauling, o laboratório dele de biologia molecular era financiado pela Roche. Né? Roche, todo mundo sabe o que é? Você lembra, Bruno, o que é a Roche? Agora não vou lembrar não, que a aula não, já tem. A farmacêutica, né? É uma grande empresa farmacêutica. E até então, eu não sei agora, das colheradas, né? Eu não sei agora como que tá, porque a gente tem várias indústrias farmacêuticas no mundo, mas até então a Roche era a que mais produzia e comercializava vitamina C no mundo. Então a gente não sabe, né, se tem alguma coisa por trás disso que a gente não conseguiu ler. Enfim. Bom, mas a ideia é essa, eu espero ter esclarecido a ideia dessa live aí, né, que o pessoal trouxe. E o Bruno trouxe uma outra questão aí, que eu já vou aproveitar. Posso, Bruno? Pode, fica à vontade, até fixei Bruno o Macedo aqui. Sim, à vontade. Ele fala assim, professora, tu acha que esse aumento da fake news em relação ao Covid-19 está relacionada com o desespero da população em querer uma solução para a doença? Bruno, eu acredito que sim. Eu acredito que a propagação dessas fake news, principalmente, está associada com esse desespero, com essa vontade de se ter uma resposta rápida, uma resposta fácil, para isso que está causando medo em todo mundo, né? A gente quer se sentir seguro,
quer ser salvo nesse momento. Então, eu não sei se a criação dessas fake news, né, mas a propagação delas e como as pessoas têm recebido isso como verdade, bom, passa por essa falta de alfabetização científica, mas passa também por esse sentimento, né, por essa agonia das pessoas em quererem uma resposta. É minha crença. Essa questão de alfabetização científica sobre a pessoa buscar, o problema é onde a pessoa buscar. Porque a partir do momento que ela não tem um conhecimento, ela não vai saber aonde buscar, porque ela não tem essa vivência, a outra não tem esse conhecimento, então o que vier para frente, o que vier na frente dela, ela está recebendo. E as pessoas não têm ainda, né? A gente tem a questão também que a criminalização, né, da fake news ainda está num lugar ali, num limbo, né? Não é muito claro. E mesmo que seja criminalizado, você identificar o autor da fake news também, isso aí demanda um tempo, uma busca. É complicado. E todo mundo pode criar uma fake news, né? Isso aí está muito fácil, esse universo aí, esse acesso está muito fácil. Então a gente tem que pensar que a pessoa que repassa essa fake news, ela tem também responsabilidade por estar disseminando esse conhecimento equivocado, essa desinformação. Então, uma coisa que eu falo a vocês, e eu peço encarecidamente, não transmitam a notícia se você não foi lá e checou. Como que eu vou checar? Bom, vai em sites confiáveis. A gente tem o site da Organização Mundial de Saúde, em português. Hoje, a gente já tem sites que buscam, né? Você digita lá, e eles são caçadores de fake news, então pode ser que eles já tenham uma resposta. Você pode buscar em jornais, em fontes confiáveis. Claro, artigos científicos, mas nem sempre os artigos científicos eles têm uma linguagem tão objetiva ou tão acessível, né, a todo mundo. Às vezes você não é da área. Eu mesma tenho lido muita coisa, mas tem coisa que eu pulo, porque às vezes entra numa biologia muito pesada que eu não tenho domínio, né? Então a gente tem que saber das nossas limitações. E esse é o ponto, porque é igual você falou na live. Uma coisa é a pessoa ter o conhecimento e já ter a vivência de uma leitura de uma linguagem científica. Outra coisa é você ter uma pessoa do dia a dia que não tem esse contato e simplesmente aparecer sugerir milhões de artigos científicos para ela, mas ela não tem a mínima noção de uma linguagem científica. Então, para ela interpretar aquilo ali, para ela entender que aquilo ali tem todo um processo, é muito complicado. Até nós da graduação, falando pelo aluno de graduação, a gente leva um tempo para a gente ler, interpretar todo esse conhecimento, toda essa construção histórica, social, econômica, da alfabetização científica, do conhecimento científico. Não é uma pessoa assim, de um dia para o outro, que vai saber ler um artigo científico. É muito complicado. Ler e interpretar o que está por trás também, porque nem sempre está ali, explícito. Né? Você tem que pensar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a questão... gente, eu não estou aqui para defender ou ser contra ou a favor. Como eu disse, eu acho que eu estou com o mesmo sentimento de toda a população mundial. Também tenho a esperança na cura e que ela venha rápido. Né? Mas, por exemplo, a questão da hidroxicloroquina, que a gente já teve várias pesquisas e esteve aí em debate, e ainda está em debate. O pesquisador francês, que foi o primeiro a defender o uso da hidroxicloroquina, ele é uma pessoa extremamente polêmica, ele é extremamente criticado entre os pares pela pesquisa dele. O estudo que ele lançou primeiro sobre a hidroxicloroquina foi extremamente criticado porque ele não seguiu os critérios para que aquela pesquisa ela fosse confiável. Então os pares, quer dizer, as pessoas que trabalham na mesma área que ele, quando viram os estudos, falaram, não, é muito falho, está muito enviesado. Né? O processo que veio... A mídia, é legal que a mídia tem trazido isso, né? A mídia tem trazido termos que é muito da ciência, e as pessoas talvez nunca tenham atentado para eles, ou às vezes nem aparecia mesmo na mídia antes. Por exemplo, revisão de pares. Então a gente tem vários estudos que não passam por revisão de pares, quer dizer, eles não foram avaliados e consequentemente validados por pessoas que têm conhecimento que pode avaliá-lo. Né? O caso desse francês, deixa eu buscar o nome dele aqui, Didier Raoult. Isso, Didier Raoult. Ele foi extremamente criticado pela randomização, que é um termo também que está aparecendo muito na mídia ultimamente, né? Randomização.
que é um procedimento estatístico para você fazer uma seleção da amostra de jeito que essa amostra ela seja confiável, quer dizer, ela vai ser bem representativa, quer dizer que o resultado que você vai ter ali, você vai estar tentando amenizar outros fatores que poderiam estar influenciando. A ideia é tornar a pesquisa mais confiável. É um procedimento estatístico usado nas pesquisas científicas para que os resultados sejam mais confiáveis. Essa que é a questão. Ô, Poliana, é só porque o Instagram tem um limite de 1 hora, aí daqui a pouco deve encerrar a live. Aí vou... Tá bem. A pergunta da Liliane foi a seguinte... Tá, a gente volta com a pergunta da Liliane. Volta com a pergunta da Liliane. Só anotar ela aqui. Algum petiano anota pra mim, por gentileza, que a gente volta mais tarde, tá bom? Aí eu vou fechar e vou voltar, tá? Pessoal, fiquem em aguardo aí. Só um minutinho, aguardar a Poliana voltar. Só um momento até a Poliana Maia voltar, que a gente retorna para as 2 perguntas. Aí caso alguém tenha mais alguma pergunta, já pode deixando aqui nos comentários que nós vamos dar sequência. Beleza? Poliana? Oi, Bruno. Tá me ouvindo? Ah, meu Deus. Eu estou te ouvindo. Já tá travado aqui no meu lado aqui, mas a internet tá assim, vai e volta. Então, vamos ver. Eu peguei aqui as perguntas. A primeira pergunta é da Eliriane, né, continuando a live de alfabetização científica, e ela perguntou assim: levando em conta a importância dessa alfabetização científica nesse momento emergente e relacionando isso ao fechamento da escola, quais as saídas para alcançarmos essa reflexão social? Bom, as escolas fecharam, mas o ensino remoto ele está retornando, né? Sim. Eu acho muito estranho, as escolas elas estão voltando, é claro, a gente não estava preparado para isso, né? O ensino remoto emergencial e, consequentemente, a gente não está preparado. Alunos não estão preparados, professores também não estão preparados, a gente ainda está tateando no escuro, né? Mas eu acho muito estranho a escola voltar como se nada tivesse acontecendo. Como se ela estivesse ao meio social. Então, uma das questões que eu coloco aí, Liriane, é que a escola ela tem o papel também de trazer essas discussões para os estudantes, né? Esse é o papel de todos os professores, a formação do cidadão crítico.
Então, não é o compromisso lá de cumprir um conteúdo científico, que isso é muito mais. Não que ele não seja importante, mas ele sozinho, talvez ele não tenha sentido, né? Ele saber memorizar, ele saber, por exemplo, só aplicar fórmula, ele não pensar criticamente usando esse conhecimento científico, vai ser relevante para o resto da vida dele, né? Quantas pessoas que no futuro não lembram de nada, fala, por exemplo, química, eu canso de ouvir as pessoas falando, eu lembro daquela maldita tabela periódica. Poxa, é isso que ficou da química? Que triste. Então, o que tem que ficar realmente da ciência é essa reflexão. E mesmo que seja de forma remota, mesmo que seja difícil, eu coloco aqui, né, essa questão e um incentivo que os professores nesse momento parem para fazer uma reflexão com os estudantes sobre a ciência nesse momento, sobre a construção da ciência, sobre a divulgação das informações científicas da mídia, sobre as fake news, né, que pegue isso e coloque na sala de aula. Agora, a sociedade em geral. É claro que os estudantes atingem também dentro de casa, aos pais, mas o fato, por exemplo, desses cientistas já estarem atrás da mídia, né, e criando post em Instagram e tendo seguidores que não são necessários, texto, aparecer nos jornais, aproveitar que está tendo abertura para isso, aparecer, falar numa linguagem acessível à população também, que não adianta ficar lá falando de termos técnicos, traduz, né, passa para uma linguagem menos técnica. E eu tenho que pontuar também que, apesar do pouco incentivo, do pouco recurso, a gente teve poucas, mas tivemos, né, e é louvável que se tenha num contexto desse, editais específicos para divulgação científica. E, inclusive, tem um edital, eu não sei se ainda está aberto, mas para divulgação científica sobre o Covid. Quer dizer, as pessoas, os pesquisadores, abraçarem a causa dessa divulgação científica para a população. E eu quero aproveitar para ressaltar aqui uma iniciativa de alguns conhecidos da UFMG, né, de alguns colegas de lá. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas eu sei que a professora Rosimeire, se eu não me engano, não lembro se é Rosimeire ou Rosimíria, o Eduardo Nicolau, enfim, tem alguns outros professores do departamento de Química que fizeram um material de divulgação sobre o coronavírus e sobre medidas para você, explicando um pouco do coronavírus, como que ele funciona, como que ele age no organismo. É uma linguagem simples, mas tem também uma explicaçãozinha um pouco mais química, se você quiser aprofundar. E tem algumas medidas para as pessoas tomarem, né, em relação à limpeza, à desinfecção, produtos que são confiáveis, que você pode usar para poder inativar o vírus. Então, esse tipo de iniciativa é maravilhoso, né? É muito importante. É a Rosimíria, o Henrique está falando. É muito interessante que essa comunidade acadêmica esteja se voltando para isso, vendo que tem um papel social muito importante, né? De divulgar. Porque eles já estão fazendo muito, né? A gente já tem várias iniciativas aí, tanto em respiradores, como, por exemplo, não sei se vocês viram aquela questão da USP, que desenvolveu um rodo com radiação ultravioleta, né, com luz ultravioleta, e é um ultravioleta específico, tem que ser comprimento de onda do ultravioleta C, para desinfecção de ambientes hospitalares. Então tem várias medidas do meio acadêmico saindo, né, os próprios testes, várias universidades desenvolvendo técnicas e se prontificando a fazer testes aí. A UFV, inclusive, então, é uma que está... A UFV, inclusive, né? A rodo, a UFV é um exemplo. E eu vou aproveitar, né, e falar, né, por que não tem mais teste, né? Por que o Brasil não produz mais teste?
tem a ver também com a questão de incentivo, de capital, porque o sucateamento das universidades é tanto que essas universidades elas não investem, às vezes, em produzir alguns componentes e algumas substâncias. Então, o que elas fazem? Elas importam, porque o processo fica mais caro do que comprar o produto. Chega no momento desse, que falta o produto no mundo inteiro, que o mundo inteiro está correndo atrás dessas substâncias, é claro, a gente não consegue comprar, não consegue desenvolver os testes. Sim. Eu vou passar agora para a pergunta do Vitor, que fez uma pergunta aqui. Como podemos propor caminhos que contornem essa visão dentro do ensino de ciências pós-pandemia? Voltei, como podemos? Como podemos propor caminhos que contornem essa visão dentro do ensino de ciências pós-pandemia? Essa desvalorização da ciência. Como é que a gente contorna essa visão pós-pandemia? Eu tenho trabalhado com pesquisas e tenho defendido amplamente, né? Não sou eu não estou sozinha nessa, eu estou fazendo coro junto com diversos pesquisadores que vêm aí há mais de meio século falando sobre a importância do conhecimento sobre ciência no processo de alfabetização científica, né? É isso que eu chamo que eu falei de natureza da ciência. Quer dizer, a gente começar a inserir no ensino como que essa ciência é feita. Os seus métodos, os seus processos, entender que cientista precisa de dinheiro, que o laboratório dele precisa de dinheiro, que ele também é uma pessoa, que ele sofre influências econômicas, sociais, políticas, precisa de tecnologia, contribui para o desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, entender todas essas relações, isso aí é fundamental. Então, a gente tem propostas aí de trabalho com história da ciência no ensino, mas não é história de chegar e contar no ano tal, o cientista tal fez isso, porque isso é uma história da ciência caricata. Né? Isso é a história da ciência que a gente não quer passar, que a gente não quer trabalhar, que é a ideia de que cientistas super inteligentes vão lá e produzem conhecimento assim. Né? Simplesmente. Não, é ciência produzida, é trabalho árduo, é investimento de anos, é a vida da pessoa dedicada àquilo. A gente entender que tem fraquezas, tem erros, tem limitações financeiras, psicológicas, enfim. Né? Entender o que está por trás desse processo, compreender essa natureza da ciência. E a gente tem vários autores falando isso. Né? A gente tem, hoje em dia, grandes referenciais que a gente tem utilizado aí, o Altin, a Isir Quinola, aqui no Brasil a gente tem o André Ferrer, bom, tem vários nomes, na verdade, o próprio Chassot já fala de alfabetização científica há muito tempo e os caminhos da ciência. Então, a questão é essa, a gente entender que a natureza da ciência ela tem que passar a ser um objetivo de ensino. Eu não posso ficar pensando que o objetivo de ensino é ensinar, por exemplo, nomenclatura química, classificação biológica, fórmulas da física e aplicar aquelas fórmulas. O conhecimento científico, ele está na construção daqueles conhecimentos ali, inclusive. Um ponto, até que você falou, tem um ponto muito importante que a maioria das pessoas não entende quando fala de ciência, que a ciência erra, a ciência tem erros, a ciência tem limitações. Então, quando você tem uma situação, igual teve a retratação do artigo da revista do The Lancet, que foi recentemente retratado, surgiu agora vários ataques contra a produção científica, contra a ciência, porque a ciência falhou. Eu falei, gente, a ciência falha e já falhou várias vezes ao longo da história. E assim é o processo. O processo de construção do conhecimento, ele parte também de falha. Se falhou, volta onde falhou e começa tudo de novo. É assim que funciona. A história da ciência funciona assim. Ou não começa tudo de novo, né? Começa corrigindo aquilo ali que errou. O Bruno, você tocou num ponto que é fundamental para a gente entender até o surgimento dessas pós-verdades. Né? Terraplanismo,
movimento contra a vacina. Quer dizer, essa negação à ciência, a pessoa são grupos que estão se movendo a favor de emoção, de sentimentos ou até orientações políticas em alguns casos e negam a ciência. E qual que é a ideia desse negar a ciência? Esse é um negar a ciência acriticamente, é ir contra as evidências, é ir contra a experimentação. E essas pós-verdades, elas surgem justamente por isso, porque como a visão de ciência é de algo extremamente objetivo e infalível, a partir do momento que as pessoas veem falhas, veem erros, aí começa a dizer, então eu não posso confiar mais na ciência. Mas espera aí, né? Erros, falhas são pontuais, né? E quem corrige isso? E quem percebe esses erros e essas falhas? É a própria comunidade científica. Né? Então tem todo um processo ali de validação, de discussão. Então é um conhecimento construído socialmente também. E as pessoas tendem a negar isso, né? Elas querem simplesmente a verdade. Mas a gente tem que começar, antes de tudo, questionando o que é verdade. Aí Exatamente. a gente parte para uma longa discussão. Com certeza. Não tem mais nenhuma pergunta aqui ainda? Ninguém comentou? Então, assim, Poliana, queria agradecer muito a sua presença, agradecer essa oportunidade, esse privilégio que a gente teve, uma aula, né? Relembrou muito as aulas de EC, porque deu para matar a saudade. Eu tô com saudade, Bruno. Deu para matar saudade das aulas de EC, assim, foi muito bacana. Que bom, que bom. O PET agradece muito. E também a presença de todo mundo que está aqui junto com a gente até o final, que pôde presenciar essa aula maravilhosa. Também agradeço muitíssimo esse convite, Bruno, é uma alegria ver aqui os nomezinhos aparecendo, né? Saudade de todo mundo, vontade de abraçar todo mundo, então recebam meu abraço virtual. E é uma questão de adaptação, né? Eu espero estar presente de volta aí com vocês, desse jeito, né? Usando essa interface, aprendendo também o novo. Hoje eu levei um coro aí no Instagram, né, Bruno? Então vou aprender junto com vocês aí. E no segundo semestre, eu realmente espero que a gente esteja de volta, testando um monte de coisa nova, fazendo ótimas discussões, usando os meios que a gente tem. Né? Sim. Quero agradecer todo mundo aí, ó, que em plena sexta-feira à noite atrasou a cervejinha ou tá aí com a cervejinha do lado, né, do celular e do computador, mas está aí presente com a gente. E eu espero que tenha servido para pensar em algumas coisas, inclusive para pensar, gente, quando vocês recebem uma informação, uma notícia no celular, chequem antes. A gente tem um papel muito grande, especialmente quem está dentro da universidade, quem está se formando professor, porque inclusive de quem vem a mensagem, a tendência é a outra pessoa que está do outro lado acreditar mais. Sim. Então pensa, eu estou recebendo do Bruno aquela notícia, aquela informação, então eu posso acreditar. Se o Bruno não checou, ele está contribuindo para a disseminação de uma fake news. Né? Sim, sem dúvida. Eu quero agradecer todo mundo. Deixar alguns recados aqui, antes de encerrar a live, que todas as lives, a maioria das lives anteriores e essa aqui também vai estar no nosso canal do YouTube. Então quem entrou depois aí não se preocupa, vai estar no YouTube para visualizar desde o início, tá bom? E acompanhe as redes sociais do PET, que a gente vai estar planejando o nosso webinário, nosso primeiro webinário, com o tema O Papel do Professor na Pandemia. Então, assim, está preparando coisas muito bacanas para vocês. E acompanhe as dicas de filmes, séries e livros, acompanhe aí as redes sociais do PET e agora o YouTube do PET. Quer dar algum recado, Poliana? Alguma coisa? Eu quero só deixar um abraço a todos e eu estarei aí nesse webinário, hein, Bruno? Quero participar com vocês. Quero acompanhar. A gente está cheio de dúvidas, né? A gente precisa se formar. Sua presença será mais que bem-vinda. Nossa, será um privilégio. Muito obrigada. Nada. Então fica assim, então, gente. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, Poliana. Um abraço, gente. Fiquem bem. Tchau. Um abraço, tchau.